aplaudir a Jesus. Agora nós vamos para 1 de Coríntios. 1 de Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 9, nós vamos meditar nessa mensagem. Crescendo para que a igreja cresça. Será que você pode repetir comigo? Crescendo para que a igreja cresça. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem a planta, nem o que planta, melhor dizendo, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor nos esclareça como nós precisamos crescer, em que área que nós precisamos crescer, aonde é que nós estamos estagnados, aonde é que nós estamos ainda crianças, ou aonde é que nós estamos vivendo ainda de maneira carnal. Por favor, Senhor, amplia a nossa visão espiritual, ilumina os nossos olhos espirituais, traga a revelação da Tua palavra, não apenas como um conceito, mas como agora um chamado para a prática, para a mudança da nossa atitude e nosso estilo de vida. E nós oramos, Espírito Santo, convença-nos e nos ajude nisso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podemos assentar, queridos. Com muita alegria, quero compartilhar essa palavra que Deus falou no meu coração com vocês, porque nós estamos vivendo um ano em que o alinhamento com a vontade de Deus tem sido alvo para o nosso total empenho e dedicação desde os primeiros minutos de 2020. Foi uma grata orientação de Deus aqui na noite do Ano Novo. Nós passamos orando, transitamos do ano 2019, 2020, já decretando que essa palavra tenho fome e sede da justiça de Deus, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 6. É um norte para a nossa vida, é um ano de alinhamento, então. É um ano onde nós estamos buscando nos ajustar. É um ano em que será necessário a gente observar em nós o que não estava ajustado, o que nós dependemos de outros para ajustar, o que nós criamos expectativas em coisas humanas para nos ajustar à vontade de Deus e quando não deveríamos. Então é um ano de reforma, é um ano de reajuste, é um ano onde Deus não quer ver ninguém parado. Todos nós precisamos nos movimentar para crescermos, para ampliarmos o nosso relacionamento, o nosso potencial de relacionamento, a nossa profundidade na intimidade com Deus. Cada um de nós, não é o pastor que vai servir de motivação para vocês, e nem vocês como igreja que vão servir de motivação para o pastor, mas é o Senhor em nós. O Senhor em nós que é a esperança da glória, é a esperança de vivermos uma vida aplicada naquilo que Deus prescreve na sua palavra. Então, a maior vontade de Deus, se nós estamos buscando a vontade de Deus, é válido lembrar hoje, porque é um culto onde nós celebramos a obra missionária, é válido lembrar que a maior vontade de Deus é que mais pessoas conheçam o amor de Jesus, que mais pessoas cheguem-se a Ele, sejam salvas dos seus pecados. E se nós observarmos, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, abra lá, por favor. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tudo bem? Amém. E aí você comigo acompanha. Quando você não conseguir acompanhar, você pega um pedaço de papel, anota os textos, e aí você pode lê-los na sua casa, tá bem? Outra coisa que eu quero dizer, talvez não semanalmente, não a partir de segunda-feira, terça-feira, mas todas as mensagens que nós estamos agora
ouvindo aqui estão sendo postadas no canal do YouTube da nossa igreja. Então você que talvez por alguma razão você está exercendo um ofício ministerial aí na classinha, com as crianças, ou mesmo não pôde vir por uma razão plausível, tudo bem, pessoal? Que a gente não coloca a mensagem lá na internet para cristãos faltantes, certo? Que é sabotagem. Então nós vamos ouvir disso hoje, inclusive. Então, nesse sentido, você não pode fazer disso um instrumento para um pecado, tá bem? Você tem que fazer disso um instrumento para suporte, para você ouvir de novo a palavra, para você comer a palavra mais uma vez e aquilo te nutrir ao longo da semana, tudo bem? O seu pastor faz isso. Eu ouço a minha própria mensagem, não apenas para me corrigir daquilo que eu tenho falado, talvez equivocadamente, erroneamente, mas para receber a unção daquela palavra, a promessa ser reforçada no meu espírito. Então, não deixa de se inscrever lá, vou fazer agora o papel de youtuber aqui, né? Então, não quer? Tecla aí no joinha, dá um joinha e ativa o sininho para receber as notificações, certo? Então, deixando o lado de youtuber de lado, né? Mas eu quero incentivar você a receber essa palavra e fazer disso um instrumento de evangelismo também. Mandar uma mensagem para alguém que precisa também receber da mesma forma como você recebeu. Então, vamos voltar aqui o texto, Mateus 28, versos de 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ou melhor, ensinando-os a guardar todas as coisas a que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui está o alvo maior da igreja: alcançar os perdidos, falar do amor de Jesus, ensinar a palavra para eles, conduzi-los ao propósito de Deus. Nós somos os condutores exatamente dos que vão chegar para a vontade de Deus, para o propósito de Deus. Quantos aqui vivem um propósito de Deus? Eu vivo no propósito de Deus, pelo menos eu tento viver o propósito de Deus. Então, as pessoas que estão chegando aqui, como nós dissemos, não é aquela primeira mensagem do ano, cegas, por causa dos pecados, nós continuamos no sentido cegos, no sentido de dependência de Deus. Os nossos pecados são perdoados, mas a gente carrega a natureza pecaminosa. Quem os guiará? Quem fará com que eles enxerguem também a Deus? Nós, porque nós somos guiados pelo Senhor, né? Estamos como cegos, pobres e nus. Lembra daquilo que nós falamos? A gente tem que ter essa imagem nossa, senão a gente não vai buscar a justiça de Deus. A gente nunca vai ter fome e sede da justiça de Deus. Então eu estou aqui, estou no Senhor, eu estou sendo encaminhado pelo Senhor. O Senhor está na minha frente e Ele está me guiando. Então alguém que me vê sendo guiado pelo Senhor, a partir do meu comportamento, também vai querer ser guiado pelo Senhor, porque ele vai ver na minha vida paz, alegria, justiça do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, nesse sentido, eu vou te levar para um outro texto que também vai anunciar a vontade máxima de Deus, que é alcançar pessoas e transformá-las em filhos parecidos com Jesus. Romanos capítulo de número 8 agora. Romanos capítulo de número 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim, olha o que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou ler de novo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que Deus já nos via, porque por causa da sua presciência, Deus pode saber tudo, Deus sabe de tudo antes que aconteça. Então Deus já nos via, e o desejo dele, a intenção dele, foi destinar, a partir do modelo Jesus, que todos se transformassem em filhos de Deus. Então, a partir do modelo de Jesus. Então, o desejo de Deus, quando a gente olha para esse texto, é ter mais filhos parecidos com Jesus. Repita comigo: desejo de Deus, a vontade de Deus é ter mais filhos, o maior número possível de filhos parecidos com Jesus.
a pessoa que está na sua fábrica, o caixa que te atende no mercado, o açougueiro que corta a sua carne lá, ou fileta, o presunto e o queijo que você vai comprar, as pessoas lá da sua vizinhança, os seus parentes. Ele deseja tê-los como filhos parecidos com Jesus. Amém. E aí eu pergunto, qual é o modelo? Se Jesus não está mais aqui em carne e osso, qual é o modelo para que eles se pareçam com Jesus? Nossa. Eu e você. Então nós precisamos crescer. Aleluia. Nós precisamos ter essa mentalidade de que alguém está necessitado da minha postura para conhecer Jesus. E não a melhor forma da igreja inspirar pessoas a serem filhos de Deus, parecidos com Jesus, senão através da pregação da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus e testemunho santo, baseado na palavra praticada. Porque não adianta você e eu conhecermos a Bíblia apenas. Conhecer é bom para nós, edifica-nos, mas não vai dar chance de outros serem salvos. Porque isso não vai revelar Jesus em nós, se só conhecermos conceitualmente as Escrituras Sagradas. Nós precisamos testemunhá-la, e testemunhá-la no sentido prático, no nosso dia a dia. Então, é o que eu chamo de testemunho santo com a vida, certo? O entrave para o cumprimento dessa missão que foi dada à igreja, dada por Jesus à igreja, tem sido então a sua imaturidade espiritual ou estagnação na fé em Cristo. Então a gente precisa ter essa preocupação. Será que a minha fé está estagnando, Senhor? Senhor, será que eu deveria estar bem longe do que eu estou? Eu estou aquém. Eu estou aquém do que o Senhor esperava de mim? Eu quero ir além, Senhor. Até tem uma canção antiga, né? Do Toque no Altar, que diz: quero ir além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Então, o nível de intimidade que Deus deseja. Se nós estamos aquém, hoje Jesus está dizendo: eu estou aqui para te ajudar a ir além. Quando você recebe esse chamado? Amém? Então, é duro encarar o fato de que um grande inimigo do crescimento da igreja sejamos nós mesmos. Mas é preciso encará-lo, pois o crescimento da igreja depende diretamente do nosso crescimento, do crescimento de cada um de nós como seguidores de Jesus. Se nós não nos fincarmos, nos focarmos nessa missão de nos parecermos cada dia mais com Jesus, a igreja não sobreviverá, gente. Não vai sobreviver. A carta, então, que o apóstolo Paulo escreve, essa carta aos irmãos de Corinto. Corinto é uma região que até hoje existe na Grécia, e que aí você vai dizer assim: amém, glória a Deus, porque eu vou dizer aqui, um dia eu vou pisar naquela terra. Não senti firmeza, vamos concordar para o seu pastor se abençoar, amém? Um dia eu vou pisar nessa terra, amém, glória a Deus, aleluia, né? Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele estava vindo de Atenas, ele já tinha pregado naquele aerópago, onde tinha lá o altar para o Deus desconhecido, mas ali ele percebe, na Grécia praticamente, em Atenas, na capital, que ali havia apenas pessoas que gostavam de conhecer o reino espiritual na forma conceitual. Percebendo isso, ele não demorou muito ali, ele desce para a região de Corinto. A região de Corinto fica mais ao sul da Grécia, e ali ele encontra uma região portuária, onde as pessoas se movimentavam, iam e vinham, e tudo o que era de ruim também ia e vinha, né? Era uma situação cíclica. Ele começa a pregar o evangelho numa sinagoga, dali os irmãos judeus começam a rejeitá-lo, né? Dizer que ele estava pregando a lei do que era a lei de Moisés. E aí ele começa então a pregar para os gentios, para aqueles que não eram propriamente judeus. Ele fica ali 18 meses, 1 ano e meio, discipulando diariamente aquelas pessoas. Isso aconteceu na sua segunda viagem missionária, registrada no livro de Atos, no capítulo 18. E ali o apóstolo Paulo, com todo amor, com todo empenho, posiciona eles como cristãos na palavra e dá a eles indicações a partir do seu próprio exemplo, como eles deveriam proceder, já que eles eram de Cristo agora, já que eles eram seguidores de Jesus.
E ele sai confiante de que aquele fundamento apostólico, aquele fundamento bíblico que for ali deixado, seria praticado por eles e iria gerar um crescimento vertiginoso daquela igreja. Porque se era um porto, gente, observa a perspectiva espiritual do apóstolo Paulo. Eu paro aqui, fundamento eles, os ensino os pormenores da palavra e dou exemplo prático. Eles vão ter a minha vida como modelo de Jesus, para que eles vivam Cristo. No momento que eu sair daqui para continuar a minha obra missionária, o chamado, eles vão continuar propagando para essas pessoas que vêm aqui e vão ter que voltar para suas nações. O que vai acontecer? O mundo todo vai ser alcançado pela palavra de Deus, porque eles serão modelos de Jesus vivos. Isso aconteceu entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. No ano 55, já na sua terceira viagem, ele para em Éfeso. E de Éfeso ele recebe notícias de Áquila e Priscila, que eram seus discípulos na igreja de Corinto, deixados lá na igreja de Corinto. E aí eles não recebem boas notícias do andamento da igreja. E ali o apóstolo Paulo escreve essa carta, essa primeira carta. E aí ele escreve o que ele disse, desde o capítulo 1 até o último capítulo da Epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo defende 3 premissas, 3 fundamentos. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É fundamental a gente entender que é em Jesus que nós temos salvação. Fora dele não há salvação. Fora dele não há perdão de pecado. Fora dele não há condições do homem ser regenerado. Segundo, que os seus servos, dados nomes de apóstolos, têm autoridade para ensiná-los, para coordenar a igreja. Diferente de filósofos, diferente de homens que são pensadores, os apóstolos eram mensageiros que portavam mensagem viva do Evangelho. Não era só sabedoria conceitual, era a prática de vida, era a oração todos os dias, era o emprego da Bíblia nas suas atitudes que inspiravam pessoas a serem transformadas. E aí ele finaliza a santidade da igreja. A igreja precisa viver uma vida de santidade, uma vida alinhada, aprumada, baseada nas escrituras sagradas. A igreja não pode viver sobre o que as pessoas dizem, ventos de doutrinas que se apresentam todos os dias. A igreja precisa viver na prática das escrituras sagradas. Amém? É por isso que essa igreja, abrindo parênteses aqui, fala muito de leitura da Bíblia, fala muito de oração, fala muito de jejum, fala muito de vigília, fala muito de comunhão, porque isso é a prática do Evangelho dos dias dos apóstolos, meus irmãos. Se nós não nos aplicarmos à leitura bíblica, o pastor não vai poder fazer, nem o anjo, nem Jesus vai poder fazer o que ele pode fazer pela sua vida, porque você não conhece o que você tem de direito no mundo espiritual. Então tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, amém? Porque você vai conhecer a realidade do reino que você agora é participante. O reino espiritual se fundamenta nas escrituras sagradas. De maneira que se você ler, e aí eu chamo a atenção dos núcleos. Você que está no núcleo, o seu líder está mandando lá um apoio, está mandando uma mensagem de encorajamento. Vamos lá, pessoal, já estamos no capítulo tal, porque nós aqui como igreja, e eu disse como igreja, todos unidos, estamos lendo a Bíblia. Nós vamos romper esse ano em nome de Jesus, todos lendo a Bíblia toda neste ano, amém? De Gênesis a Apocalipse nós vamos encerrar para a glória do nome do Senhor. Quantos ainda não dormiram? E pode dizer, glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Então eu quero chamar a sua atenção para esse fato, ler a Bíblia. Comunhão, a sua participação, ela é fundamental para o seu crescimento e o crescimento do outro. Quando você não vai, quando você não se ajusta à comunhão, quando você por algum motivo falta, quando você por algum motivo que não é plausível, deixa de estar congregado, deixa de estar reunido como o corpo de Cristo, você não está crescendo. Não é só o corpo que perde, o corpo perde menos, porque tem outros que podem até dar uma sustentação na sua ausência, mas você e eu perdemos mais. Então essa é a conscientização
do fundamento da palavra de Deus. Não deixar de congregar, não deixar de participar, não deixar de trabalhar para o reino de Deus. Não achar desculpa, eu não consigo, não. Mas se Jesus está em você e Ele diz que não é impossível em todas as suas promessas, se Ele te chamou para o reino de Deus, para o reino da luz, você acha que Ele não vai te dar capacidade cristã de fazer alguma coisa na obra de Deus? A única coisa que te impede é você mesmo. É a sua falta de crescimento. Então por isso é que o apóstolo Paulo fala de uma maneira mais categórica no capítulo 3. Vamos voltar para o capítulo 3, agora de 1 aos Coríntios, versículos de número 1 ao 9. Então você observa aí comigo que essa palavra vai nortear a nossa vida dentro daquilo que Deus quer para nós. Se nós temos fome e sede da justiça de Deus, eu vou crescer esse ano. Se você tem fome e sede da justiça de Deus, meu irmão, você vai crescer esse ano. E você não vai crescer às custas de outro. Você vai crescer porque você determinou a sua vida num relacionamento profundo e prático com Deus. Amém? Você vai crescer. Então, baseado nessa passagem, que o apóstolo Paulo resume aqui a razão pela qual a igreja estava parada, a igreja não estava crescendo, nós vamos poder ter uma amplitude aqui, no sentido de identificar o que nos torna imaturos no aspecto espiritual e como podemos crescer para assim cumprirmos a missão de Deus, a missão de inspirarmos mais pessoas a se tornarem parecidas com Jesus. Então, em primeiro lugar, a salvação em Cristo é o início do processo de crescimento espiritual e não o fim. O apóstolo Paulo estava deixando claramente aqui para aqueles irmãos que aquilo que fora feito nos primeiros instantes, enquanto ele estava lá junto com o povo, não era para parar, era só o começo. Tudo aquilo que eles aprenderam, de maneira conceitual, agora eles tinham que aplicar nas suas vidas. Eles tinham que renunciar às práticas antigas da velha vida, da velha natureza, para agora serem ensinados a proceder na nova realidade em Cristo. Então vamos ler de novo versículos 1 e 2. Vamos acompanhar juntos aí? Irmãos, não escuto falar com as pessoais, como carnais, como crianças em Cristo. Deixe de leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam prontos de receber. Provável vocês ainda não estão em Cristo. Interessante que ele usa o termo crianças aqui, né? Ou carnais. E aí ele diz lá, não vos pude falar como a espirituais, ou como pessoas que são totalmente dirigidas pelo Espírito de Deus. Naquela época eu tive que falar a vocês como carnais, como pessoas que estavam ainda fundamentadas em procedimentos carnais. Porque vocês eram crianças, vocês não tinham nada de compreensão bíblica naqueles dias, naquele tempo. E por que eu digo naquele tempo? Porque se você observar no capítulo de número 2, ele está falando a respeito do caráter da pregação dele. E ele vem discorrendo, e aí no versículo de número 6 lá, ele fala assim: Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus e mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aí ele está falando a respeito da postura que ele deixou claro para eles, nos dias em que ele esteve. Eu dei exemplo para vocês, eu estive lá, e eu vi que não podia falar de coisas tão profundas, e eu não exigi de vocês uma postura tão exímia, porque vocês não podiam suportar naquele tempo. Uma outra lembrança que eu faço aqui no versículo 1 do capítulo 2. Olha o capítulo 2 aí, versículo 1. Eu, irmãos, e aqui é interessante, porque você pode fazer uma continuação do versículo 1 e já pular para o versículo 1 do capítulo 3. Você vai ver que dá liga. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Ponto. Agora pula para um. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com as espirituais. Entende como dá liga? Então ele está dizendo, eu não fiz algo que fora incompreensível de vocês. Eu dei tudo o que vocês precisavam. E naquele tempo eu dei mastigado. Porque vocês, como uma criança, não podiam entender. E eu não ia colocar algo que além da compreensão de vocês. Mas eu imaginei, e aí eu posso colocar aqui a fala por trás das letras, que não está fora do contexto. Eu imaginei que vocês cresceriam, porque o versículo 2, ele está dizendo lá, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Ou seja, não dei nada que vocês não conseguissem, porque ainda não podia suportá-lo. Olha o detalhe agora, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então ele está dizendo o seguinte, agora vocês não são imaturos, porque vocês não têm capacidade de compreender. Agora vocês estão maduros, vocês não são mais imaturos, agora vocês estão imaturos por causa do procedimento de vocês. Vocês não quiseram crescer, vocês não se aplicaram àquilo que eu ensinei. Porque a palavra carnal aqui, no primeiro versículo, é uma palavra que se refere em formado de carne, ou num tempo em que não havia compreensão espiritual suficiente. É mais ou menos essa ideia. Agora o versículo 2 está dizendo, vocês são carnais, quer dizer, vocês são dirigidos, dominados pela carne de vocês. Coisa que vocês deveriam anular. Vocês já deveriam dizer, não, isso não faz mais parte da minha vida. Isso já não é mais estilo de vida para mim. Entende uma diferença da outra? Amém. Uma coisa é você dizer para um bebê, come, sem que ele saiba comer. Ele não tem capacidade, ele tem que aprender. Então tem que ter paciência, tolerância. Outra coisa é você dizer para um adolescente, come direitinho, não põe o prato na cabeça, meu filho. Não passa comida no olho, meu filho. Tem nexo isso? Não tem. Não tem coerência. Por quê? Porque ele já aprendeu como é que faz. Ele já foi ensinado. Então se espera que se tome atitude. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles exatamente, vocês foram salvos em Cristo e foram fundamentados na palavra dele, mas vocês imaginaram que isso era o fim. Não é o fim, é o começo. Se você um dia chegou ao altar e entregou a sua vida a Jesus, não imagine que foi o fim. Agora é o começo de uma nova história que precisa ser prática. Então vamos deixar cair esse sofisma por terra hoje, irmão? Porque eu tenho visto muita gente ser salva, mas muita gente, depois de muito tempo de salvação, ainda continuar carnal. Carnal, bebê. Está muito fora da palavra. Não está com bom senso. Então, não está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles desprezaram o ensino espiritual prático. Diga assim, para ser carnal, não precisa de muita coisa. É só desprezar o ensino que recebe. Despreza e não pratica. Despreza e acha que é coisa do pastor. Pronto, você vai ficar carnal, filho. Você vai ficar parado na sua vida espiritual. Eu me lembro que eu tinha um pastor que ele era muito exigente nessa questão de intimidade com a palavra. De intimidade com a palavra. Ele era um homem que ele era fascinado pelas escrituras sagradas. Ele fazia uma coisa, ele parecia um doido. Mas eu peguei essa loucura dele e me dei bem. Ele falava assim, o que você faz na fila do banco? Botava as pessoas para pensar. O que você faz antes de entrar na escola? O que você faz no caminho do ônibus para o trabalho? Ou no caminho no carro, né? Para o trabalho? O que você faz? Esse tempo é um tempo que você pode estar no espírito, que você pode estar aplicando ele para alimentar o teu espírito. Aí ele fez uma coisa uma certa vez, e hoje não tem essa necessidade, porque hoje a gente tem um smartphone na mão, qualquer um dá para fazer, dá para acessar a Bíblia onde estiver, né? Tem até aplicativos que se incentivam a memorização das escrituras, tá bom? Ele cortava uns filetes de papel assim, ó. Ele pegava uma folha A4 e dividia em várias partes. Aí ele pegava essa parte e ele ia dobrando e fazia uma espécie de uma sanfoninha.
Ele dobrava em 4 partes, 5 partes. O que ele fazia? Cada quadradinho desse, ele escrevia um versículo bíblico. Então, de um lado 4, do lado outro. Em uma semana ele já decorava 8 versículos. Então, cada dia ele botava na cabeça. Quando chegava lá no sábado, ele já tinha os 8 textos na memória dele, né? Na cachola dele lá. Aí a pessoa fala assim, não tem uma memória boa, você tem a mente de Cristo, varão. Para de se enrolar, para de dizer que não, tá vendo? Desprezou o entendimento bíblico. Desprezar o entendimento bíblico não precisa de muita força, só dizer eu não posso, eu não consigo. Quando Deus diz que Ele é a tua vitória. Amém. Amém? Que Ele pode fazer você aprender. Quem aqui que chegou aqui sem saber falar muito de Nihongo e hoje fala? Fala pelo menos para não chegar comida errada no restaurante. Levanta a mão. Não, levanta com gosto assim que eu quero ver. Está aí a prova. Se você for capaz de aprender uma língua, você é capaz de aprender a língua de Deus, que é a palavra. Amém? Memorizar, ganhar gosto de, sabe, mandar um versículo. Gente, eu estou com falta disso esses dias. Eu glorifico a Deus quando os irmãos mandam perguntas para o pastor e tal. Às vezes eu não consigo responder naquele momento, mas depois eu respondo. Mas perguntas bíblicas. Outra coisa. Bombardeia o teu grupo lá do núcleo, converse. Gente, hoje Deus fala comigo. Tem um irmãozinho que a gente troca mensagem no Instagram. Ele só posta versículo bíblico. Aquele homem come a Bíblia, dia e noite ele come. Ele só posta texto bíblico, só texto bíblico. Ele manda a palavra. Gente, faça isso, coloca a palavra de Deus para fazer efeito na sua vida e na vida do outro. Amém? Como um instrumento de prática espiritual, e se estabeleça nessa palavra, porque se você observar o capítulo 2 de 1 aos Coríntios, no versículo 4, olha lá, é fundamental, gente, conhecimento da palavra e atitude prática na palavra, porque o apóstolo Paulo está dizendo que quando eles ensinou a igreja de Corinto, lá na primeira vez que foi, olha como que ele ensinou aí, podem ler o versículo 4, por favor? A minha palavra. Minha pregação não consistia de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito. Consistiram de demonstração de poder do Espírito, ou seja, do Espírito e do poder. Então vinha de Deus, era claro que tinha convencimento por trás daquelas palavras, mas era demonstrada em atitude, era provada por conta da minha atitude. Amém? Amém. Palavra, Espírito e poder. Palavra e ação. Espírito e poder. Palavra e ação. Espírito e poder. Palavra e ação. Um não pode viver sem o outro. Se você é alguém que está crescendo, você sempre estará no Espírito e em demonstração de poder. Amém? Você vai orar, você vai fazer obra, você vai falar do Evangelho, você vai abençoar pessoas. Isso é demonstração de poder. Agora, palavra e ação. Isso se traduz em conhecimento bíblico e ação na Bíblia. Ação bíblica. Certo? Porque esse foi o erro do povo de Israel. Se você observar, vai lá comigo para Oséias. Oséias lá no Velho Testamento. Profeta menor. Oséias. Profeta Oséias. Ele tinha uma aplicação, uma visão muito clara, muito prática da palavra de Deus, quando ele se referia a conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, irmãos, pode ser algo interpretado como conhecimento intelectual. E você percebe quando as pessoas só creem na palavra num sentido conceitual, porque frente às negativas de Deus, frente às tribulações, frente ao que dá errado na vida dela, frente ao que ela não gosta de fazer, ela arrefece, ela não faz, ela desobedece, ela não se aplica. Um cristão maduro, que conhece a Deus por meio de relacionamento e não de maneira conceitual, ele faz aquilo que precisa ser feito. Ele sempre tem bom senso para o que é que eu posso ser mais útil, Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor deu o seu Filho naquela cruz e Ele não mediu nenhum esforço, deu um esforço por mim. Ele deu tudo o que Ele podia, inclusive a sua vida completa. E o que é que eu estou fazendo de muito para esse Deus? Eu não estou fazendo quase nada. Entende?
Então, nesse sentido, o profeta Oséias tinha essa compreensão de conhecimento, não no sentido teórico, mas no sentido prático. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Agora veja o versículo de números, continuando o versículo aí, a segunda parte do versículo 6. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, ou seja, das tuas gerações. Então ele está falando aqui para o povo de Israel. Obviamente que ele não está falando de conhecimento de memorização, gente. Ele está falando de conhecimento prático. Meu povo está sendo destruído porque não pratica os meus preceitos, porque não estabelece isso como estacas bem firmadas na sua vida, no seu estilo de vida. E aí ele continua dizendo, tu, ó sacerdote, ou seja, você que está liderando espiritualmente a nação, se o sacerdote perdeu a visão de estabelecer prática na palavra, imagina o povo, né? Então ele está se dirigindo ao sacerdote, ele está dizendo, você que não pratica mais as minhas escrituras, você que rejeitou a prática das minhas escrituras, é inevitável, você semeou, vai colher, eu também vou te rejeitar, suas orações vão ser ouvidas, seus filhos vão poder ser abençoados. Então presta atenção, meu irmão, não toma isso como julgo, toma isso como alerta. Quando eu deixo de praticar, quando eu me afasto por alguma razão da prática da palavra, do empenho no amor, a causa de Deus, a missão de Deus, a minha vida se esvai. E com a minha vida se esvaindo, a minha família tende a ir para o mesmo caminho. O meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos, com as minhas futuras gerações. Porque se um pai for desejoso, amante das escrituras sagradas, prático mesmo que diz respeito aos preceitos bíblicos, o filho vai copiar o exemplo, gente. Se não, o filho vai devagar, vai ficar perdido, vai ficar sem noção, entendeu? Capítulo 6 agora, você está no capítulo 4, vai para o capítulo 6, versículo 3 aí. José. Capítulo 6, versículo 3. Olha aí. Olha a recomendação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Quer dizer, você teve uma experiência com Deus? Não basta, tem que continuar. Você teve uma experiência com a salvação em Cristo? Não basta, tem que continuar até o fim, até o dia que Ele virá nos buscar, porque sem isso a sua vida vai parar. Sem isso você é um forte candidato a apostatar a fé, meu irmão. Presta atenção no que Deus está falando para nós aqui. Sua família está perdendo, seu casamento, as pessoas que estão do seu lado. Mais tarde a gente vai falar disso, mas fundamentalmente a sua igreja está perdendo. Sua igreja não está crescendo por falta da sua consciência de que rejeitar o princípio de Deus vai fazer você estagnar, não crescer, e o seu relacionamento com Ele vai se esvair. Vamos agora para o Novo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Nós vamos ver aí o que está escrito também nessa mesma direção. Capítulo 3 de 2 Pedro, verso 18. Olha o que diz aí. Vamos começar do 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza. Isso quer dizer, quando você não é influenciado pela palavra de Deus, quando a sua prática não se fundamenta na palavra de Deus, você inevitavelmente vai ser influenciado por alguém. E é provável que aquele que ande longe de Deus vai te influenciar, porque Satanás vai enviar essa pessoa. Ele não vai perder essa chance. Não vai perder a chance de tirar você do propósito. Maridos, se você estiver longe da presença de Deus, você se torna vulnerável àquilo que Satanás vai enviar. E você já sabe que Satanás pode enviar. Filhos, se vocês estiverem longe da palavra de Deus, que os pais ensinam a vocês em casa, vocês estarão vulneráveis para aquilo que Satanás vai apresentar. E vocês não têm ideia do que Satanás pode apresentar.
Abram seus olhos. Aí o versículo 18 diz lá: antes crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar o texto aqui? A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Lê de novo, ele merece. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Porque se a gente não reconhece isso, quando a nossa carne disser assim, você está cansado, não precisa fazer isso não. As pessoas não querem ouvir você mais. Orar, nossa, ora por você, ora pelo almoço, ora pelos que estão em casa, está tudo bem. Se você orar, o que importa? A gente tem que sempre ter essa consciência. A Ele a glória, para sempre. Amém. Sabe por quê? Porque quando a gente tem essa consciência de que a Ele a glória, a gente vai entender que por que eu estou recebendo tudo que eu estou recebendo? Por que Deus está empreendendo tamanho esforço para me ensinar? Para eu ficar parado? Para eu ficar só me alimentando? E não cumprindo a vontade dEle? Eu não posso ficar com a minha boca calada diante dessa perspectiva aqui. Por isso, quem não está crescendo é sinal de que está sendo sábio aos próprios olhos. Porque a carne, lembra do versículo lá? Eu não posso falar ainda agora, porque vocês são carnais, vocês são dirigidos pelas próprias vontades, pelas suas próprias decisões sábias aos próprios olhos. Lembra que o apóstolo Paulo está fazendo distinção em que é sabedoria humana e sabedoria de Deus. Sabedoria humana se aplica em conhecer coisas. Sabedoria de Deus se aplica em conhecer e praticar aquilo que aprendeu. Vou repetir, sabedoria humana se baseia em conhecer coisas. Livros e mais livros, cursos e mais cursos, seminários e tudo mais. Sabedoria de Deus, o pouco que eu aprendo hoje, é o pouco praticado hoje, que vai somar-se ao tanto que eu já aprendi de prática e estou colocando isso, estabelecendo na minha vida. Quem é sábio para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo aqui, ouça a voz do Espírito, amém? Então, ponha em prática o que você está aprendendo. Não fique resguardado para você, porque do contrário você vai se tornar sábio aos próprios olhos. Eu poderia te levar, mas não tem esse tempo agora. Na quarta-feira a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso, mas no capítulo 3 de Provérbios, distingue a postura do homem sábio, o sábio humanamente falando, e do homem sábio segundo o critério de Deus, que é conhecimento na prática. E ali ele está dizendo: filho meu, atenta para as palavras que hoje eu lhe ensino. E aí ele diz lá: porque serão saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Mas antes disso ele está dizendo assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus e faça a sua vontade. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus, considera a Deus, se aplica no que Deus está falando. E ele vai praticamente dirigir você para os propósitos que ele tem. Essa é a regra. Segundo, como eu disse lá, em primeiro lugar, salvação em Cristo é o início do processo de crescimento espiritual e não o fim. Segundo, a imaturidade espiritual se atesta por meio de comportamentos. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, dos versículos 4 até o 8 do capítulo, do 4 até o 7 de 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá, volta para 1 Coríntios aí, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 3. Vocês estão observando que Deus está dando para nós mecanismos para nos ajustarmos à presença dEle? E Deus está nos ensinando como nos ajustarmos ao propósito dEle para vivermos felizes, irmãos? Então isso não é jugo, isso não é peso, só é peso para quem está recebendo a palavra e está dizendo assim: Deus, o Senhor está me convencendo, eu estou carnal ainda. Então, que essa tristeza segundo Deus produza um efeito benéfico. Não leve você chorando para casa, mas leve você hoje, a partir do momento que nós orarmos juntos aqui, como um homem verdadeiro para Deus, como uma mulher verdadeira de Deus, que pratica aquilo que está estabelecido nas Santas Escrituras. Amém?
Porque o meu intento aqui não é botar você para baixo, é levantar você e dar moral para que você e eu juntos nos enganjemos e vamos para cima do inferno. Vamos saquear o inferno esse ano, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo? Aleluia. Versículo de número 3. Olha o capítulo aí, 3, versículo 3 diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, ou seja, segundo a sabedoria humana. Quando ele fala ciúmes e brigas, ou ciúmes e contendas aqui, também pode ser entendido como invejas, no lugar de ciúmes, e brigas no sentido de divisões, de dissensões, facções. Um tendo desejo de uma coisa, outro tendo desejo de outra, e isso atrapalha o crescimento do reino. Por quê? Porque só compete quem é criança. Só vê o outro maior ou menor quem é criança. Adultos mesmo, no sentido da palavra, maduros, conscientemente do seu propósito de vida, da sua missão, não tem concorrente. O seu único concorrente é você mesmo, sabia? Porque Deus te fez para um propósito, que não fez para outro, gente. Então quem pode concorrer com você? Ninguém. Se Deus fez você para um propósito que não vai dar para outro, você que vai fazer, certo? Ou você vai atingir as expectativas de Deus ou vai decepcionar Deus, só isso, pronto. Mas ninguém vai tomar o teu lugar, porque você é único para Deus, entende? Dessa perspectiva, a gente se livra dessa coisa de comparação, a gente se livra dessa coisa de competição. Eu não sou maior que o outro, nem o outro maior que eu, amém? E é uma libertação isso para a igreja, gente. Porque nós somos condicionados quando a gente vem do mundo, porque lá no mundo, o reino das trevas, funciona assim. Quem tem mais potencial é o maior. Quem tem mais evidência é o maior. Quem faz mais é quem alcança maiores patamares, porque é a meritocracia. No reino de Deus não existe meritocracia, gente. No reino de Deus existe apenas um fundamento: quem serve mais é o maior. Então você quer ser o maior? Quer ocupar os primeiros lugares? Quer ocupar as primeiras evidências do reino? Seja mais responsável, pega mais responsabilidade. Você vai ser notado, meu. Entende? Você está em tudo, você está fazendo um monte de coisa, você está botando a sua mão no arado, quem é que não vai ver? Quando você passa aí nos tambores, né? Quando eu falo tambor, tambor, não os tambores, mas o tambor, o espaço aí da plantação, das lavouras de arroz, né? Você vê lá o tratorzinho, você está passando de carro, você vê o tratorzinho, porque ele está se destacando, ele é que está fazendo alguma coisa. Então, no sentido de crescimento, no sentido de exposição, no sentido de destaque, quando eu faço para o Senhor, eu já estou recebendo a honra dele. Amém? As pessoas estão me vendo. Se elas não me virem, o Senhor está me vendo. E é Ele que fez a promessa, irmão. Por isso é que o apóstolo Paulo, também na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versos de número 57 e 58, diz assim: graças a Deus, meus amados irmãos, que em Jesus nós temos a vitória. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes e sempre abundantes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando a gente para de ser menino, a gente para de sabotar o processo. Então, por exemplo, tem alguma coisa que como corpo a gente precisa realizar. Eu disse como corpo de Cristo. Ou seja, todo mundo precisa estar enganjado. Eu não vou dizer assim, o Marcos não veio, eu também não vou. Adriano não veio? Também não vou. O Ito não veio? Não vou. Fala, Senhor. Tem um culto lá. Porque o outro não veio, você não vai prestar o seu culto. Que matemática absurda é essa, irmãos? Que matemática fora do padrão de Deus é essa? Porque o outro não vai, eu não vou. Mas quem é que perde com isso? Você que está perdendo. Porque Deus está aqui para te revelar alguma coisa preciosa, abundante, forte para o teu coração. Aí você baseou a tua fé no outro crianção. Entende o que eu quero dizer? Você não tem que estar
do outro. Você tem que estar por causa de você. Amém. Porque você é alguém que é alvo do amor de Deus. E você é único. Ninguém concorre com você, só você mesmo. Verdade. Amém? Uma outra questão. Dá-se uma oportunidade para você. Para falar, para fazer alguma coisa, seja no núcleo, seja no culto, seja uma obra que foge ao seu padrão, como a gente está fazendo aqui esse ano. A gente está botando todo mundo aqui para participar. E aí eu sinto que alguns ficam meio enferrujadores, mas vai. O olhinho do Senhor, já estou olhando para o Senhor derramar o óleo o óleo de Arão sobre a cabeça de Moisés, né? Certo? E aí você vai ficar desenferrujadão e vai fazer a obra com mais praticidade. Mas não emperra, meu irmão. Porque se você emperrar, sabe o que acontece? Vai demonstrar a sua imaturidade. Porque não é Deus que está colocando alguma coisa além do que você possa suportar. É você que não está suportando o que Deus está te entregando para fazer. E aí demonstra carnalidade. Demonstra a obra da carne. Demonstra que você está sendo sábio aos próprios olhos. Não vou fazer. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia toda. Você sabe ler? Você chegou aqui no Japão, então você consegue ler a Bíblia toda, meu filho. Eu não preciso ficar lendo a Bíblia para você. Eu não preciso. Você tem que ter essa coordenada na sua vida. Você tem que priorizar a tua vida. Talvez você esteja, e aqui eu vou abrir um parênteses, não é um pecado isso, mas é um pecado quando a gente dá em excesso. Por exemplo, talvez você esteja gastando muito mais tempo na internet, mais tempo na Netflix, mais tempo em qualquer outra coisa, do que no tempo que você deveria priorizar para Deus. Então você tem que assumir isso. Isso é maturidade, irmão. É ou não é? É. Aleluia. Irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. E aí é onde Satanás entra. Porque quando eu e você ficamos nessa concepção de que se o outro não faz, eu também não faço e tal, aí Satanás entra. Até o que está inflamado de amor por Deus, não vendo quem deveria estar, não está, que são os irmãos dele, vão fazer o quê? Vão parar. Vai desanimar. Então não adianta transferir a culpa para quem quer que seja. A razão da igreja não crescer é de quem? Porque Deus abandonou, é porque Deus não está cumprindo a promessa, é porque isso, aquilo não tem nada a ver. É o nosso empenho que vai fazer o outro inflamar, que vai fazer... E aí, meu irmão, eu estou te dando até uma autoridade em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, se o teu irmão for achado em falta, você pode dar uma palavra de encorajamento para ele com espírito de brandura. Então, por exemplo, faltou lá no núcleo, você tem que perguntar por que ele faltou, irmão. Tem que perguntar não ofende. Hã? Sim ou não? Porque você está fazendo o que como corpo? Fala para mim, o que você está fazendo lá? Você está ajudando o corpo. Agora o cara não está lá, você tem que chegar para ele e falar assim, filhão, onde você está, meu querido? Não estamos orando aqui por você, inclusive. Vem, dá só uma força com a gente. Em nome de Jesus você vai crescer. Não está no núcleo, não está no culto. Faltou no culto, é próximo de você? Ah, deixa essa tarefa para o pastor. Eu posso falar, eu vou falar, claro, eu sou pastor. Mas você como irmão, mais maduro, você que está querendo o bem do seu outro irmão, você pode dizer para ele, ô querido, querida, onde você está? Deus falou com a gente lá, você não pode faltar lá. Vamos junto, empenhado. Isso é exortar, isso é encorajar, com um espírito de brandura. Não é acusar, irmão, tá na carne, Deus na terra, sabe aquela coisa, de charabacanta e tal. Não, você não é metralhadora santa, filho. Você não tem unção para deixar jugo nos outros. Não. Jesus disse que o jugo é para entregar para ele e pegar o dele para nós. A graça sempre vai olhar para o outro como alvo do amor de Deus. Mas Deus o ama tanto que não vai deixar a cidadã do jeito que ele se encontra. Amém. Então você vai ser a mão de Deus para tirar ele daquele buraco lá. Amém? Se ele não quiser te ouvir, não tem problema. Um outro vai passar na vida dele e vai de novo. E a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. É fogo que consome, irmão. Vai ficar uma brasa no coração do homem lá, da mulher, entendeu? Tá sabotando? Então, porque assim, irmão, se a gente perde isso de vista, a gente perde o propósito de Deus.
a gente se desvia do propósito, da vontade de Deus, e a vida fica uma miséria. Você pode estar no Japão, você pode estar na Alemanha, você pode estar em países que ganham o melhor salário, a sua vida estará uma miséria. E eu não quero ver ninguém miserável aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, um pouquinho mais de Bíblia aqui. Romanos capítulo 11. Vamos lá. Porque Romanos capítulo de número 11 está falando exatamente para a gente voltar os olhos nessa direção. Versículo 11, ou capítulo 11, versos 33 a 36. Ó a profundidade da riqueza. Capítulo 11, versos 33 ao 36 de Romanos. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, observa que o nosso papel aqui é fazer a obra de Deus com primor, com entrega de coração. Senão a gente prova imaturidade. Se a gente fica concorrente, se a gente fica dependendo do outro, se a gente fica depositando a nossa esperança num mover que nós não estamos promovendo com a nossa vida espiritual em primeiro lugar, nós somos crianças, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos assumir responsabilidade. Diga assim, uma pessoa madura, na perspectiva de Deus, não é a que tem mais idade, não é a que tem mais sabedoria, mas é simplesmente a que assume mais responsabilidade. Aí eu pergunto para você, você é maduro? Você só vai poder responder no nível de responsabilidade que você assume no reino. Pastor, eu já contribuo limpando a igreja. Todo mundo faz igual a você. O que você pode fazer mais? Qual a responsabilidade que você pode ter mais no reino? Pastor, eu estou começando, então assuma a responsabilidade. Faça. Vá lá e fale. Vá lá e promova. Põe a tua mão na obra. Amém? Amém. Põe a mão no arado. Assuma a responsabilidade. Porque senão, você vai ficar um cristão na versão consumidor ou na versão assistencialista. A versão consumidora do cristão é aquele cristão que chega na igreja e fala assim: nossa, hoje o culto foi poderoso. Hoje o culto, nosso louvor, hein? O louvor foi poderoso. Hoje a palavra foi poderosa. Hoje o som estava perfeito. Hoje até as portas da igreja estão abertas. Hoje aquele irmão, nossa, estava certeiro. No dia que você vier e que o som desafinar, der microfonia, que o pastor não falar uma coisa que é contento, você vai dizer: não, hoje o culto não foi bom. Hoje não foi muito legal. Hoje não foi o da semana retrasada foi legal, mas esse hoje não foi muito legal. Sabe por quê? Porque não atendeu a tua expectativa de consumo. Você vem para receber alguma coisa de Deus, você não vem para oferecer algo a Deus. Quando nós temos essa concepção de oferecer algo a Deus, a gente começa cantando melhor, aplaudindo melhor, dando uma oferta melhor, dando um testemunho por mais simples que seja, mas eu quero que o meu Senhor apareça, eu quero que o meu Senhor cresça e que eu diminua. Eu não sou um cristão consumidor, eu sou um cristão servo de Deus. Amém? Por outro lado, se você não é consumidor, você é assistencialista. É o cristão do eu preciso. Então eu vou lá, porque lá tem a bênção, lá tem a oração forte, lá tem aquilo que eu preciso. Tem Jesus. Jesus está aqui, irmão. Só que um cristão assistencialista, porque ele tem uma mentalidade de só receber, ele não produz. E se ele não produz, a vida dele é uma miséria. Porque a hombridade ou a dignidade de um ser humano está em produzir. Quando ele não produz, ele tem a tendência, se ele não se revolta contra essa situação de improdutividade, ele tem a tendência de pensar: eu preciso, ninguém me dá nada, olha como que eu sou pobre. O outro é humilde, é rico, eu sou pobre.
O Marco é rico, eu sou pobre. O Adriano tem mais sabedoria que eu não consigo. Eu não consigo. O Aquino fala mais bonito do que eu não consigo. O Carlos fala espanhol, português, inglês, fala até árabe. Brincadeira à parte. Mas não é assim, gente. Eu não tenho que esperar receber alguma coisa para produzir. O Senhor já deu a vida dele por mim. O que eu preciso mais? Será que você pode dizer assim, fora? Versão consumidora da minha vida. Fora. Versão assistencialista. E venha a versão servo de Deus. Em glória! Glória! Se você botar 1 Coríntios, no capítulo de número 10 aí, você vai ver aí. Olha aí. Capítulo de número 10, verso 24 e também o 23, ou 33. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim de outrem. Vou repetir. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 33. Assim como também eu procuro, o apóstolo Paulo falando aqui, ó. Como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que todos sejam salvos. Se a imaturidade é uma prova de que uma pessoa não cresceu, está carnal e imatura, ou a falta de assumir responsabilidade, vou recobrar aqui no princípio. Se a falta de assumir responsabilidades e servir a Deus, praticando a palavra dele, falando para outros, dando bom testemunho para outros, a falta disso é imaturidade, o inverso é a pura verdade, você é maduro nisso. Então, dos versículos 4 ao 7, lá de 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente essa verdade. Olha aí o que diz a partir do versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Versículo 5. Agora, olha aí a resposta. Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eles são servos. Se você for servo, é prova de que você é alguém maduro. Alguém que vai, enfim, inspirar outro para servir e se parecer com Jesus. Certo? O último. Além de saber que a salvação em Cristo não é o fim, é o começo. Além de entender, como nós dissemos aí, na segunda perspectiva, de que a imaturidade espiritual se atesta por meio dos comportamentos, nós também precisamos entender que a alegria e a satisfação, eu vou repetir, alegria e satisfação são marcas da maturidade cristã. Quem cresceu vai estar sempre feliz. Quem cresceu no espírito e no poder vai estar sempre satisfeito. Quem é maduro está sempre satisfeito. Quem é maduro não vai dar lugar para ira, não vai dar lugar para discórdia, não vai dar lugar para dissensão, não vai dar lugar para boatarias, não vai dar lugar para pensamentos que não nos dá palavra. Não vou dizer que você está livre, imune de tribulações, porque isso é impossível. Mas mesmo na tribulação, você vai crer que o seu Senhor pode te livrar de todas. Amém. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. O livra. É um livro justo. Então, se você observar, está no capítulo 3, versos 8 e 9. Agora, olha, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meu irmão, se há alguma coisa que Deus promete, e não é porque merecemos, mas é por sua misericórdia, é recompensar aqueles que servem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aqueles que buscam a Deus também reconheçam que Ele é recompensador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Então, se eu estou me relacionando com um Deus que me ama, um Deus que me salvou, o que é que Ele não poderá fazer por mim? Eu não espero receber nada dele. A minha satisfação já é servi-lo. Já é a honra de poder falar em nome dele. Entende o que eu quero dizer aqui? O que você recebe de serviço na obra é uma honra. Ele poderia ter dado a anjos, mas ele resolveu dar para você. E para isso ele colocou dons, colocou capacidades em você. Então quando eu recebo isso como honra, quando você está lá no núcleo, dirigindo, falando num momento de ofertório, está lendo as escrituras sagradas na introdução, ou mesmo pregando, não veja isso como peso, veja isso como uma oportunidade de Deus. Porque é sinal que Deus colocou dons em você, que Deus está apostando em você. Amém, meu irmão? Quando você é chamado para interceder num culto, quando você é chamado para fazer alguma coisa na casa de Deus, em prol das vidas que aqui chegam, você tem que saber que Deus fez você um canal, um vaso, um ponto principal, um propósito de vida, na caminhada de vida da outra pessoa, e você vai cruzar com ela. Então você vai passar a fazer parte da história dela. Não é qualquer coisa, meu irmão. Nunca mais ela vai se esquecer de você. Esses dias eu estava em casa, logo no começo do ano, e teve um rapaz que eu investi na vida dele quase 4 meses de discipulado. Ora na igreja, ora na casa dele. E no fim das contas ele não veio nem para receber o certificado de conclusão do curso de nova criatura. Satanás quis colocar no meu coração algo do tipo: tá vendo? Não vale a pena mais. As pessoas não querem. As pessoas estão fazendo pouco caso. Você ficou 4 meses com ele e ele te deu de mão, te desprezou, abandonou. Mas o Espírito Santo falava no meu coração: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor te deu a honra de fazer parte da história dessa pessoa e ela nunca mais vai esquecer. E eu me contentei com isso. Quando foi o primeiro dia desse ano, irmãos, de quem que eu recebo uma mensagem? Dessa pessoa. De quem eu nunca esperaria. Me dizendo exatamente assim: pastor, um feliz ano novo, pastor. Eu estou muito bem. Eu estou servindo ao Senhor. E eu dou graças a Deus, porque um dia o Senhor Deus colocou a vida do pastor no meu caminho. Porque sem a sua vida eu não teria conhecido esse Deus que hoje eu sirvo. Uns plantam, outros regam. O importante é que são servos. E o Senhor vai recompensar a cada um, segundo o seu esforço, segundo o seu trabalho. A alegria do Senhor na minha vida nunca faltou. Talvez porque eu investi alegria, satisfação na vida do outro, indo lá, amando, respeitando, abraçando, tendo tolerância, caminhando um passo a mais, não desistir. O que é que nós podemos fazer por alguém? Porque todo esse investimento não é em vão, vai voltar para a sua vida em forma de alegria, irmão. Você não sabe alguém que... você não sabe por onde começar a fazer um evangelismo, falar do amor de Deus para alguém? Você sabe bem Nihongo? Comece a ensinar essa pessoa Nihongo. Você sabe falar inglês? Se propõe a dar aula de inglês para alguém. Ajudar alguém a aprender alguma coisa. Você sabe mecânica? Dá uma aula básica de mecânica. Se propõe a fazer lá, na sua casa, em algum lugar. Você é eletricista? Você quer fazer evangelismo? Propõe a dar um curso básico para alguns homens que são iniciantes no casamento. Homens que não sabem nem trocar uma lâmpada. Precisa chamar o pessoal da empreiteira para trocar a lâmpada. Você está fazendo uma coisa, uma boa ação. E junto com a boa ação, você abre a Bíblia e fala da palavra de Deus. Você está servindo, está abençoando. Toda alegria que você proporcionar para alguém, vai voltar para quem? Isso é a recompensa de Deus. Está faltando alegria na tua vida? Sirva alguém. Abençoe alguém. Alegria e a satisfação nunca faltam para quem é maduro. Portanto, para quem assume responsabilidades no reino de Deus. Vamos orar.